é que ele é uma oração. Veja, o tema não é o amor de Deus me pede um novo sim. Não é falando sobre Deus, mas é uma confissão de uma experiência. Senhor, o teu amor, o amor que eu experimentei e que experimento, me pede um novo sim. E foi bom ter feito assim, porque no cristianismo tudo começa com uma experiência. Nós não somos cristãos, pelo menos não deveríamos ser, e não seremos cristãos de verdade, primeiro para pregar uma doutrina. O cristianismo não é uma doutrina. O cristianismo tem doutrina, sim, está lá no catecismo, mas não é uma doutrina, nem é uma filosofia. O cristianismo nasce primeiramente de um encontro. Vocês se lembram do início do Evangelho de São João? Os discípulos vão encontrando Jesus, veja, e vão chamando outros. André encontra Jesus, corre para dizer a Pedro: encontramos o Messias. Filipe corre para dizer a Natanael. O cristianismo nasce disso, de um encontro. A gente foi batizado quando era criança, e pelo batismo a gente se torna cristão. Mas, veja, pelo batismo somos cristãos, pelo batismo temos o Espírito de Cristo, mas só seremos cristãos emocionalmente, existencialmente, quando a gente experimenta Jesus na nossa vida. Aí aquilo que a gente já é pela graça, pelo batismo, torna-se presente de modo afetivo, afetuoso na nossa vida. Quem é o cristão? É alguém que na estrada da vida, uns mais cedo, outros mais tarde, uns numa alegria grande, outros numa tristeza imensa, num momento de treva, num momento de luz, mas foi encontrado por Jesus, foi fascinado por Jesus. Aqui começa uma experiência cristã, porque o danado do cristianismo é que Jesus não diz assim: tu crês na minha doutrina? Não existe essa pergunta no Novo Testamento. Tu crês na minha doutrina? Tu admiras as minhas palavras? Não. A pergunta de Jesus é: tu me amas? Tu me amas? É por isso que o cristianismo, veja, o cristianismo, ele nunca pode existir no cristianismo conversão em massa. Nunca. Cristianismo não é uma experiência individual, porque nós somos igreja, mas é uma experiência pessoal, irrepetível. Essa igreja aqui, se eu pedisse a cada um de vocês para contar o seu encontro com Jesus, cada um teria uma história diferente, irrepetível e às vezes surpreendente, como Paulo na estrada de Damasco. Então o cristianismo nasce de um encontro com Jesus Cristo, um encontro que primeiro nos cativa, os olhos se abrem, o coração se dilata e a gente compreende, às vezes sem compreender, que Jesus é o todo da nossa vida. Eu lhes digo, desde criança eu fui educado na fé pelo papai, pela mamãe, desde criança gostava das coisas de Deus, mas eu me lembro de um momento de encontro com o nosso Senhor que marcou minha vida para sempre. Eu estava nessa época, eu passei 4 anos da minha vida num mosteiro, 2 no mosteiro beneditino no Rio de Janeiro e 2 num dos mosteiros mais severos da igreja, a Ordem dos Monges Trapistas, lá no Paraná. Os trapistas são muito severos.
A gente trabalhava na enxada, no campo, se acordava todos os dias às 2h30 da manhã para rezar. Então, uma vida bastante, nada de televisão, nada de rádio, nada de jornal, nada de nada. Numa fazendola no meio do mato. E durante todo um período eu entrei numa escuridão espiritual tremenda. Vocês imaginem, no mosteiro, e no mosteiro os trapistas não falam. Os trapistas não falam, nem tem recreio. É uma vida de silêncio. Silêncio. Se a gente quiser conversar, tem uma salinha, uma única salinha onde a gente pode conversar. Porque só o trabalho de chamar a pessoa para conversar, para dizer uma coisa, a gente só chama se for importante mesmo. Se não for, nem vai lá. Pois bem, então uma vida de silêncio. Agora você imagine uma pessoa, a vida toda, o dia todo diante de Deus, em silêncio e numa crise interior profunda. Mas profunda. Não via sentido em nada daquilo, me achava um resto. A vontade que tinha mesmo era fugir do mosteiro, arrumar uma desculpa e ir embora. Veja, isso um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, um dia atrás do outro. E eu me lembro, um dia depois da última, já estavam com uns 3 ou 4 meses assim. E depois da última oração da noite de completa, 7h15 da noite, eu fui para a cela, os quartos dos religiosos se chamam de cela. Cheguei na cela, mas tão desanimado que não tinha nem coragem de tirar o hábito para dormir. Porque ainda tem isso, não tem distração, não tem dispersão, não tem de chamar uma pessoa para desabafar, para conversar. Não, é aquela vida mesmo. Eu me recostei assim na porta, fechei a porta e me recostei, sem coragem. A cama assim, um pequeno guarda-roupa assim, e a mesinha com a Bíblia, o livro que está lendo, e tinha uma imagem de Cristo que me foi dada até por um passionista, que hoje é bispo, Dom Washington Cruz, arcebispo de Goiânia. Ele me mandou quando era padre ainda, um rosto de Cristo, que eu colocava assim em cima da minha mesa. E recostado na parede, na porta, ali sem ânimo para nada. Sem nada, ânimo para nada. E aí meus olhos caíram lá, naquele Cristo. Eu já tinha visto tantas vezes aquele Cristo, mas daquela vez foi diferente. Eu olhei, e o que me veio, eu vou dizer com palavras, mas não são palavras. Eu não sei explicar como é, né? São coisas que a gente sente. São como fogo que marcam. E era mais ou menos assim: será que você não está vendo, né, que você sozinho não consegue nada? Será que você não está vendo que você precisa da minha graça, que eu morri por você, que eu amo você, que eu acolho você? Não são essas palavras, mas são. Vocês não imaginam naquela hora, foi como um raio, o consolo, a paz, a certeza, a angústia de 3 meses praticamente, de repente desapareceu. Quantas vezes eu ia me confessar com o padre Jerônimo? Ele era eremita, morava sozinho numa cabaninha. Eu saía assim umas 3, 4 horas da tarde para ir me confessar com ele. Às vezes ficava 1, 2 horas lá, choramingando a minha situação, e Padre Jerônimo não conseguia me tirar disso. E ninguém consegue, quando Deus deixa a alma assim. Ninguém consegue. Mas tudo isso, num momento, evaporou-se. Era só paz, era só certeza, era só alegria. Naquele momento, eu costumo dizer brincando, não é coisa de protestante não, naquele momento eu aceitei Jesus como meu Salvador. Quer dizer, naquele momento eu entendi, veja, eu experimentei, não entendi com o coração.
Naquele momento eu experimentei que eu sozinho realmente não prestava para nada, mas que o Senhor me amava, me acolhia, que o Senhor realmente morreu por mim, e que esse amor, essa ternura, essa compaixão, essa misericórdia me dava toda a condição para me levantar e caminhar para Ele. Uma experiência que marcou para sempre a minha vida, para sempre. Eu saí da Trata em 89 e ainda estou contando essa história. Vejam, mas houve outros momentos na vida em que o Senhor veio ao meu encontro, e certamente, repito, cada um de vocês tem isso, momentos nos quais o Senhor tocou a sua vida, momentos nos quais o Senhor disse, sem dizer nada: eu estou aqui, eu estou contigo, eu te amo. E isso não é ilusão, isso não é ilusão. Às vezes ilumina de repente a inteligência, às vezes aquece de repente o coração, mas o fato é que a partir daí a gente começa uma história com nosso Senhor. Veja, esse encontro com Cristo é o começo de um caminho. Esse encontro com Cristo é o começo de uma história de amor. E o cristianismo é isso, é uma história de amor com o Senhor. A igreja é o lugar onde essa história se dá. A igreja é importante porque é o lugar concreto no qual eu posso escutá-lo. Não escutar simplesmente meus sentimentos, não escutar simplesmente minha emoção, não escutar simplesmente o meu Jesusinho, feito do meu tamanho, feito de encomenda, feito sob medida, um Jesusinho que diz amém para os meus caprichos. Não, mas o Jesus verdadeiro, que às vezes me diz sim e às vezes me diz não, que às vezes me coloca no canto da parede, que às vezes me coloca em crise. Esse Jesus verdadeiro é na igreja, na liturgia, na palavra proclamada e atualizada pela igreja, na comunidade, que eu posso encontrar de verdade. E depois entrar em comunhão viva com Ele, sobretudo na Eucaristia. Então a igreja é um lugar onde esse caminho, onde essa amizade com o Senhor vai crescendo. Mas repito, o cristianismo é a amizade com Jesus, é uma experiência do amor com Jesus. E dizer isso significa, meus irmãos, dizer muita coisa. Dizer muita coisa. Que ser cristão é ser desafiado a abrir no meu coração, a abrir na minha vida espaço para o Senhor. Não deixem nunca que a fé cristã de vocês se torne simplesmente um costume, uma tradição. Vocês têm que se perguntar sempre. Eu me pergunto, viu? Eu me pergunto, como é que está minha relação com Cristo? Eu tenho saudade dele, eu me emociono com ele, eu o amo, eu ainda sou capaz de repetir como quando era menino: Senhor, eu te amo. Veja, porque essa é a questão. No dia que a gente esquecer isso, a gente se torna cristão profissional. E aí o amor a nosso Senhor começa a morrer. Vejam, depois de todo um caminho com os discípulos, Jesus, depois da ressurreição, ainda pergunta a Pedro: tu me amas? Tu me amas? Essa pergunta ele vai fazer a você até o último dia da sua vida. No último dia,
antes de você fechar os olhos para esse mundo, talvez o seu último ato de consciência diante do Senhor seja responder essa pergunta: tu me amas? E depois ele dirá: então vem, pula nos meus braços, pula nos meus braços. Feliz da gente se puder dizer, e eu espero poder dizer no final da minha vida, espero que seja essa, que eu possa dizer essa oração: Senhor, eu te busquei a vida toda, te dei minha vida toda, e agora eu me entrego nas tuas mãos, tudo o que vivi, tudo o que fui, tudo o que agora estou sendo. Me entrego com toda a confiança, porque vivi procurando o teu rosto. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Então vejam, é uma experiência viva, e é uma experiência que tem que a cada momento se reinventar. É como uma amizade, é como um casamento. Os casados aqui não permanecem casados pelos mesmos motivos de quando se casaram. A gente vai reinventando, vai descobrindo novas motivações. Os padres, os religiosos, em cada fase da vida vão descobrindo novos motivos para continuar no caminho. Assim é com o Senhor. Então, a primeira experiência cristã é uma experiência de amor, de ter sido amado, de ter sido amado. A segunda experiência é a de que, infelizmente, dolorosamente, a gente não é fiel a esse amor como deveria ter sido. A gente descobre, a gente vai experimentando um amor tão grande, um amor que chega ao ponto de dar a vida. Não há maior prova de amor do que dar a vida. São Paulo vai dizer: ele me amou e se entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Essa frase da carta aos Gálatas é muito bonita, porque lembrem, São Paulo não diz ele nos amou, diz na primeira do singular: ele me amou, do meu jeito, como eu sou. E interessante, Paulo não conheceu Jesus nesse mundo. Apesar de Paulo ser só uns 5 anos mais jovem que Jesus, e estar estudando em Jerusalém, certamente quando Jesus morreu, Paulo estudava já em Jerusalém. Os dois nunca se encontraram nesta vida, nunca. E no entanto, sem ter conhecido Jesus segundo a carne, sem ter conhecido Jesus nesse mundo, Paulo diz: ele me amou e se entregou por mim. E isso a gente pode dizer: Jesus, tu me amaste e te entregaste por mim. Tu me amaste, tu nem perguntaste se eu queria, tu nem esperaste para que eu te dissesse sim, tu te entregaste por mim. E aí a gente descobre que a nossa resposta, no correr do tempo, no andar do caminho, a nossa resposta às vezes é tão xoxa, é tão incerta. Quantas vezes a gente tem períodos de tanto fervor, a ponto de dizer: Senhor, eu te dou a minha vida, mas também quantos períodos mornos, quantos períodos tão pouco generosos para com nosso Senhor. Quantas vezes fazemos concessões às nossas vontades, aos nossos caprichos, às nossas mesquinhezas, aos nossos vícios. Quantas vezes? E a gente então descobre isso, que a gente muitas vezes não é fiel,
que a gente muitas vezes não correspondeu ao amor de Deus, que a gente muitas vezes se esqueceu dele, esfriou, o excluiu da nossa vida ou de aspectos, de áreas da nossa vida, às vezes da sexualidade, da afetividade, às vezes dos negócios, às vezes de coisas do nosso temperamento, quando o Senhor, no seu amor, nos quer totalmente, nos convida que a gente vá se abrindo para Ele totalmente. E diante disso, a nossa tentação pode ser desanimar. A nossa tentação pode ser de pensar que, como o nosso amor é inconstante, o dele também é. Que como o nosso amor às vezes esmorece, o dele também esmorece. Não. Como diz lá o capítulo 3 do livro das Lamentações: ei, porque recordarei ao meu coração, e porque eu espero. As misericórdias do Senhor não se acabaram, suas compaixões não se esgotaram, elas se renovam todas as manhãs, grande é a sua fidelidade. Eis aqui, eu pensar que cada vez que eu volto para o Senhor, isso me comove, viu? Veja, 54 anos de idade eu tenho, 54 anos de caminho com nosso Senhor. Esse ano completo 25 anos de padre, 25 anos no serviço do altar do Senhor, e o amor do Senhor por mim continua novinho em folha, como no primeiro dia. O meu já subiu, já desceu. Veja, já foi tão provado, o amor do Senhor é sempre novo, como nos dias da minha juventude, como nos dias do início do primeiro amor. O Senhor é fiel, o Senhor não se cansa de me amar, o Senhor não se cansa de crer em mim, mesmo quando eu já não creio mais no meu amor. Ele continua a me amar, a me levar a sério, a fazer conta de mim, a esperar por mim, a se alegrar com um sim que eu diga, e a se zangar porque é ciumento, a se zangar porque faz conta de mim, quando eu lhe digo não, ou de fininho me afasto dele, porque quem ama luta pelo seu amor, e Deus nos ama, e Deus luta por nós. Deus luta por você, como luta por mim. Então veja, o cristão vive sempre esta experiência de amor. Esse é o essencial da experiência cristã: ter sido encontrado por Cristo e ter sido amado. E esse amor de Deus, vejam como Jesus diz: Deus amou tanto o mundo. Jesus diz isso no capítulo 3 do Evangelho de João. Diz a Nicodemos, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho. Todas as vezes que vocês quiserem entender como é o amor de Deus, todas as vezes que vocês quiserem entender até onde vai o amor de Deus, olhem para a cruz. Há momentos na vida da gente em que a gente se pergunta: mas será que Deus existe mesmo? Será que Deus é amor? Se Ele existe, se Ele é amor, por que isso na minha vida? Se Ele existe, se Ele é amor, por que esta situação? Se Ele existe, se Ele é amor, por que este silêncio?
porque eu grito nesse momento de treva, porque eu grito por Ele nessa situação, nessa cruz que eu estou carregando e Ele se cala. Toda a resposta está aqui. Nosso Senhor não precisa mais dizer nada, gente. Ele aqui disse tudo, sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra. Tantas vezes Ele disse que era amor, tantas vezes Ele disse que nos amava, mas quando chegou a hora, Ele não nos amou com palavras, nos amou no silêncio, na dureza dos cravos, nas gotas de sangue. Deus é amor. Veja, nessa cruz nosso Senhor toma sua dor, seu medo. Nessa cruz nosso Senhor toma a ferida do seu coração, seja ela qual for. Nessa cruz nosso Senhor toma as suas angústias. Nosso Senhor toma nessa cruz a sua história, silenciosamente. Nunca vai lhe explicar o porquê da sua dor, nunca vai lhe explicar o porquê das suas quedas, das suas fraquezas, nunca vai lhe explicar o porquê o mundo é assim e não diferente, mas silenciosamente Ele toma tudo sobre seus ombros, tudo. Quando eu estudava em Roma, todo sábado eu ia ao santuário de Santa Rita, em Cássia, para confessar. Santa Rita, para os italianos, é a santa dos casos desesperados. Então, era uma multidão. E as confissões que a gente ouvia, era em geral, tinha muitos problemas tão difíceis, tanta dor, tanta história que machucava a gente. A gente confessava de 7 da manhã ao meio-dia e de 2 da tarde até as 5, sem parar. Éramos muito, às vezes uns 30 confessores, sobretudo na época de verão. E quando terminava, às vezes eu estava arrasado. Você escutar tanta história triste. E as pessoas às vezes diziam: padre, por quê? E você não tem a resposta. Padre, por quê? Veja, mas era tão consolador para mim. A gente confessava na cripta, na parte de baixo da basílica. Era tão consolador quando no fim do dia, cansado, eu subia, me ajoelhava diante do crucifixo, ficava olhando para Cristo, às vezes me lembrando de uma ou outra história que eu vi na confissão, e me viam só essas palavras: Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele carregou-se com os nossos pecados, o castigo que nos dá a paz caiu sobre Ele, pelas suas chagas nós fomos curados. Sem palavras, o Senhor nos diz tudo. Ele só diz isso: eu te amo. A tua dor eu a tomei, eu a vivi. A tua escuridão eu experimentei. Tu gritas pelo Pai e Ele se cala. No horto eu gritei e Ele se calou. Veja, Deus nos ama. Em Jesus, Deus mostrou todo o amor dele. Veja, em Jesus, Deus mostra o modo que Ele tem de amar. Na cruz de Jesus, Deus mostra a lógica dele, e a lógica dele não é a sua e não é a minha. Eu sou bispo, sou sucessor dos apóstolos, e lhes digo: nosso Senhor me surpreende, nosso Senhor me decepciona, porque não faz como eu esperava, não faz como eu gostaria. Não tem jeito de eu passar sela e cabresto nele, ele é livre.
Eu tenho que me converter a Ele, e vai ser assim até o dia da minha morte. Não Ele a mim. Não Ele a mim. Como Ele diz pelo profeta Jeremias: tu voltarás a mim. Tu voltarás. Se tu voltares, eu te farei voltar. E às vezes dá vontade de largar tudo. Às vezes dá vontade de largar tudo. A questão é: Senhor, a quem iremos? A quem iremos? Onde vou colocar a minha vida? Eu não sei se vocês sentem isso. Onde vou colocar a minha vida? Há coisas na vida que eu gosto de fazer. Há coisas na minha vida, na vida que me atraem. Mas a questão é que essas coisas me atraem, mas só são partes da vida. E eu não quero parte da vida. Eu quero a vida toda. Eu quero tudo. E o tudo, só Ele pode dar. Só Ele. Realizar partes da vida não basta. Eu quero realizar a minha existência. Eu quero que a minha vida valha a pena. Eu quero passar por essa vida. É tão rápido. Os adultos aqui sabem disso. Como passa depressa. Os jovens nem sabem que é rápido assim. Depois dos 40, 50, às vezes, hoje já não dirijo quase mais, porque o motorista vai, que já estou cansado. Mas quando eu dirigia, que eu olhava a minha mão, a pele ficando engelhada, eu digo: como passa rápido. Como passa rápido. Como a vida passa rápido. E aqui está a questão: para onde eu estou indo? Para onde vai minha vida? E eu não me contento com menos do que o infinito. Eu não me contento em passar o período de vida nesse mundo me distraindo com migalhas, me entretendo com besteira para encher a linguiça da vida. Não. Eu quero saber por que eu estou aqui. Eu quero saber para que eu estou aqui. Eu quero que minha vida, em cada ato dela, em cada setor do meu coração, eu saiba por que estou vivendo. E o sentido da vida, a razão de existir, só em Cristo a gente pode encontrar. Menos do que Ele, vocês vão realizar pedaços da vida, mas não a vida. E o que Cristo me revela é uma loucura. É que a vida é uma canção de amor. É que a vida e tudo que existe parece doidice, coisa de menino, mas é um poema de amor de um Deus que é um amor sem fim, que por amor criou tudo sem precisar ter criado, por amor me criou sem precisar de mim, por amor sonhou comigo e por amor espera a minha resposta. Veja, se você nesse mundo saber que é importante para alguém, já muda a sua vida. Aqui quem é casado, lembre quando se apaixonou, que experiência bonita, e quando descobriu que a outra pessoa também gostava de você. Lembre, o mais velho aqui, lembra quando namoraram? Eu ainda namorei, ainda me lembro como é o negócio. Mas olha, a gente fica, parece que tudo muda. Puxa, eu sou importante para alguém. Tem alguém que me acha a coisa mais importante do mundo. Veja, às vezes eu estava feio, acha a coisa mais bonita do mundo. Veja. Pois bem, agora vocês imaginem a gente experimentar que eu sou amado eternamente por alguém. Que aconteça o que acontecer na minha vida,
esse amor é absoluto, esse amor é incondicional, esse amor é para sempre. Eis o que recordarei ao meu coração, e porque eu espero. Seja em que altura da vida você esteja, seja o que tenha aprontado, as misericórdias do Senhor não se acabaram, suas compaixões não se esgotaram, elas se renovam todas as manhãs, grande é a sua fidelidade. Então a gente pode dizer: Senhor, o teu amor, veja, o teu amor por mim, tu me amas, Senhor, tu me amas. Essa é a primeira parte da frase que inspirou vocês nesse ano, nesse encontro. A gente vai cantar e depois a gente vai para a segunda parte, tá certo? Que é, não é? O teu amor me pede um novo sim. Mas por enquanto foi só: Senhor, o teu amor. Vamos cantar? Eu não, vocês. Sacia
A Escritura diz, e os grandes místicos do cristianismo, que amor atrai amor, e que amor só com amor se paga. Então esse amor de Deus por nós, ele tem que ter uma resposta. Esse amor, quando a gente experimenta o amor de Deus, a gente não tem como não responder. Ao amor eu posso responder dizendo um sim e deixando que esse amor me invada e respondendo na minha vida com amor. A esse amor eu posso responder com um não, me fechando, não preciso do teu amor, não quero o teu amor, não te deixo entrar na minha vida e no meu coração. Ou esse amor eu posso responder com a indiferença, com a frieza, que é também um modo de dizer não. A Escritura diz o tempo todo que Deus é um Deus ciumento e que Deus se zanga quando a gente peca e se alegra quando a gente volta para Ele. Isso é um modo humano de falar sobre uma coisa divina. É um antropomorfismo, quer dizer, a gente atribui a Deus sentimentos humanos para poder falar dele. Deus se zanga com o nosso pecado, zanga-se. E Deus às vezes nos castiga pelo pecado, castiga. Agora é preciso entender isso. Ou seja, Deus, porque nos ama, faz conta de nós. Deus, porque nos ama, nos atrai, nos conquista e faz o possível para nos corrigir, para nos trazer de volta para Ele, porque sem Ele a nossa vida não se realiza, sempre respeitando a nossa liberdade, sempre respeitando de verdade a nossa decisão de abrir ou não o coração para Ele. Quando a Escritura fala no castigo de Deus, na ira de Deus, é isso que ela quer dizer. Que Deus é um Deus apaixonado, que Deus não se conforma em me deixar ir embora e me perder. Deus espera a minha resposta, Deus espera o meu sim. Para isso Ele me criou para uma relação de amor com Ele. Como o amor tem que ser livre, Deus me criou livre. Como o sim só é sim de verdade se eu puder dizer não, Deus me dá a capacidade, a possibilidade de dizer não. Mas não me criou para dizer não, me criou para dizer sim. Sim. E esse sim que Ele espera de mim é um sim que eu devo dizer a vida toda, em cada escolha, em cada situação, em cada fase da minha vida. Vocês colocaram aqui, veja, o teu amor me pede um novo sim. Por que um novo sim? É que a vida humana, ela se dá no tempo, na mutação das situações, das fases da minha vida, das minhas experiências. É feito um rio. Lá em Palmares passa o rio Una. Veja, há quantos milhares de anos o Una passa por Palmares? Às vezes enchendo tudo e carregando tudo. E no entanto o Una é sempre novo, é sempre água nova. Como diz a Escritura, é água viva, é água corrente. Assim é a nossa vida. Assim acontece entre os que namoram aqui, namorado e namorada, marido e mulher. É um sim para sempre, mas que a cada dia vocês vão dizendo. No começo tem que dizer o tempo todinho, porque pergunta, meu amor, você me ama? Amo, amorzinho. Meu amor, você ama? Depois casa e esse negócio vai desaparecendo, essas coisas, não é? E a gente vai dizendo que ama, é na vida mesmo. É na vida, é no duro da vida, mas é nesse duro da vida,
dessa rotina da vida que eu vou mostrando o meu amor. É um sim, veja, sempre novo, porque sempre dado de novo a cada situação. É esse novo sim, veja, que Deus espera da gente. Senhor, o teu amor que se renova todas as manhãs, como fidelidade, como carinho, como cuidado. Senhor, o teu amor que eu experimento em tantas situações diversas da minha vida, o teu amor me impele, o amor de Cristo nos impele, diz São Paulo, o teu amor me impele a te responder sempre de novo. O teu amor me impele a te dizer um sim de amor. Um amor de verdade nunca cai na rotina. Na rotina da vida, o amor se inventa. Na rotina da vida, o amor sempre encontra modos e motivos novos para amar. Vocês que são casados sabem disso. Quando a gente é jovem, o amor é muito mais emoção, é muito mais fogo e é mais superficial, viu? À medida que o tempo vai passando, o amor vai se tornando menos sensível, menos emoção e vai se tornando mais profundo. Uma dependência mútua, uma cumplicidade profunda, a ponto de um chegar e dizer para o outro: eu já não saberia mais viver sem você. Veja, vai tomando conta de tudo. Eu acho lindo, acho bonito mesmo ver um casalzinho de namorado. É bonito que é danado. Agora é muito mais bonito ver um casal de idosos com 50 anos de casados de mão dadas. É muito mais bonito, porque aí tem o gosto de 50 anos de luta, de esperança, de vida. Não tem o fogo do início, mas tem a maturidade, a profundidade. Veja, quando um diz para o outro: eu te amo, isso é tão raro, porque não precisa estar dizendo, já sabe, 50 anos, veja. Pois bem, mas quando diz eu te amo, esse eu te amo tem o gosto de uma vida toda. Não é emoção. Dizer eu te amo é dizer: olha aqui, olha, 50 anos, está vendo que eu te amo? Veja. Então, e no entanto é um amor sempre novo, em cada situação, em cada fase da vida. A nossa história com Deus é assim também. Nunca deixe que a amizade de vocês com nosso Senhor, que a fé de vocês em nosso Senhor se torne uma rotina fria. Em cada fase da vida, em cada situação do caminho de vocês nesse mundo, o Senhor esperará o seu sim. O seu sim. E às vezes esse sim vai ter que ser dito em situações pelas quais vocês nunca pensaram de passar. Às vezes esse sim vai ser pedido em momentos de treva, em momentos de escuridão interior, em momentos de decisões difíceis. Às vezes esse sim vai ser pedido e vai ser dado como uma renúncia dolorosa. Veja, e será sempre um sim novo, porque será sempre uma oportunidade de testar se o amor de vocês está vivo ou não. O teu amor, Senhor, o teu amor me pede um novo sim. Um sim aqui, um sim no agora da minha vida, na situação que você está vivendo, na fase da vida que você está atravessando. O que o Senhor espera de você?
O que o Senhor pede de você? Talvez situações, talvez decisões, talvez coisas que você não queria abraçar ou não queria deixar. O que o Senhor pede de você? Ele pede com amor, mas pede, como fez com o moço rico. Como é que São Marcos conta? Jesus o olhou e o amou. E nesse olhar e nesse amor, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue. Ele nunca pede sem amar primeiro. Podem ter certeza disso. Vocês são amados por nosso Senhor. Podem ter certeza disso. Quando duvidarem, olhe o modo como Deus ama. Por isso que a gente estranha tanto. São amados. Quem lhe pede o sim, lhe pede com amor. Quem lhe pede o sim, o amor primeiro, mas espera o seu sim. O teu amor, Senhor, me pede um novo sim. Não deixe que o cristianismo de vocês, que a história de amor de vocês com nosso Senhor vire rotina. Não deixe. Não deixe que a história de amor entre você e o Senhor se torne um costume, uma tradição no sentido ruim. E aqui eu queria lhes dar algumas indicações para que esse amor continue sempre vivo e para que vocês possam dar um sim generoso quando o Senhor lhes pedir. A primeira coisa, por favor, frequentem com assiduidade, se possível todos os dias, a Sagrada Escritura. Todos os dias leiam a Sagrada Escritura, mas leiam com o coração. A Bíblia nem foi feita para brigar, não foi feita para isso, nem foi feita simplesmente para estudar. O que é a Bíblia? A Sagrada Escritura, nos 73 livros da Escritura, Deus abre o coração. A Escritura é o coração de Deus. Abrir a Sagrada Escritura é encontrar um Deus apaixonado, que nos diz eu te amo, que nos diz eu estou zangado contigo, que nos diz volta para mim, que nos diz eu te perdoo, que nos diz eu não te perdoo mais, depois diz eu sou Deus e não um homem, eu te perdoo. Um Deus vivo. Não conhece o coração de Deus quem não frequenta a Escritura. Diariamente procurem ler a Escritura, mas leia com um coração que escuta. Leia acreditando que ali não é um texto antigo, mas é a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo, dita hoje, para você hoje, no aqui da sua vida. Deixem-se ferir por essa palavra. Quando vocês escutarem aqui a palavra de Deus, quando vocês pegarem o texto da Escritura e forem ler, nunca digam, esse texto eu já conheço. Não conhece, porque cada vez Nosso Senhor vai lhe dizer alguma coisa nova naquele texto. Cada vez. Veja, a Escritura é como uma fonte, sempre água nova, capaz de transformar a sua vida. Então, primeiro isso, frequentar as Sagradas Escrituras, procurando ali o coração de Deus. O coração de Deus. Segunda coisa, ter uma vida sacramental séria. Porque, olha, o que as Escrituras dizem, o que Deus promete nas Sagradas Escrituras, Ele dá nos sacramentos. Ele dá, sobretudo no sacramento, no Santíssimo Sacramento, que é a Eucaristia. Aqui Cristo se dá a gente, aqui Cristo se entrega a gente, e Ele, se nos dando, nos dá tudo. Ele se dá a nós.
eu me dou a Ti, eu me entrego a Ti, estou contigo para ser a vida da Tua vida. Então, a palavra, os sacramentos e mais duas coisas: o esforço diário, o esforço sincero para viver na vontade de Deus. Isso quer dizer o esforço para se converter todo dia. Nunca, por favor, isso eu digo para vocês e digo para mim, nunca justifique seus pecados. Nunca desculpe seus pedaços ruins. Lute para viver na vontade de Deus. E naquilo que não conseguir, diga: Senhor, perdoa. Senhor, até onde eu não posso ir, vem Tu e me socorre. Toma-me pela mão. Mas não justifique suas malandragens. Não justifique sua manha. Não justifique seu pecado. Não diga: não é pecado, não pequei. Porque quem nos justifica é Cristo, não você. A igreja não pode justificar, você não pode se justificar. Quem nos justifica é o Senhor, quando nós reconhecemos o nosso pecado. Então, tenha a coragem de lutar contra os nossos pecados, de procurar dia a dia. Vai ser a vida todinha uma luta até o final da vida, dia a dia, converter meu coração, voltar minha vida para o Senhor. Então, a escuta da Sagrada Escritura, a frequência dos sacramentos, sobretudo a Eucaristia, a confissão regular, a luta contra o pecado e, por último, a perseverança na vida fraterna. Sozinho a gente não pode ser cristão. Sozinho a gente não pode. Uma experiência bonita que eu fiz na minha vida, às vezes como seminarista, às vezes nas férias, né, vendo meus colegas, tudo se fazendo, meus colegas, né, fazendo faculdade, alguns já que tinham os pais que trabalhavam, tinham empresa já se fazendo, e eu no seminário. Parecia que o tempo, não tinha nem CPF, que não tinha dinheiro mesmo, não tinha nada, não tinha conta em banco. Veja, parecia que a vida estava passando e eu ficando para trás. Lá em Maceió, o pão quem dava era o bom preço, dava pão dormido, e a gente ia buscar, não é, o pão que sobrava, ia com um saco lá por trás do supermercado, eles enchiam 3 sacos de pão, e a gente vinha com o pão nas costas, rua fora, e passava pela frente do convento dos Capuchinhos, e tinha uns mendigos, e os mendigos sabiam que ali tinha pão, e às vezes corriam para pegar o pão da gente, e a gente tinha que correr mais do que eles. E às vezes eu dizia: meu Deus, que vida! Veja, né? Correndo de mendigo por pão dormido, né? Veja, como diz o Salmo, é bela parte da herança que me cabe. Mas veja, são essas coisas que a gente faz por amor, que a gente faz pelo Senhor, essas coisas, né? Mas essas coisas, por mais que a gente tenha uma vida com o nosso Senhor, deve ser vivida numa comunidade de irmãos, um sustenta o outro. Então, mas voltando, era uma história que eu queria contar. Então, nas férias, aí eu via às vezes os meus colegas, e aquilo me deixava assim, dizia: meu Deus, tem sentido mesmo essa vida? E aí eu dizia: olhe, nessas férias eu não vou lá ajudar a missa não. A minha paróquia era a catedral, eu digo: eu não vou não, eu vou para a missa, mas vou ficar quieto lá atrás.
vou ficar quieto lá atrás, não quero ver, estou abusado da cara de padre, não quero ver nada. Aí, às vezes a gente abusa da cara de padre, não quer ver nada, bem longe. Bom, aí ficava lá atrás, e eu me lembro que algumas vezes, assim bem para baixo, na missa da noite, das 7 horas na catedral, bem para baixo, eu lá atrás, e me vinha esse consolo, está aqui, eu aqui nesse estado, acabado, mas como é bom estar no meio do teu povo. Senhor, não olhes as minhas fraquezas agora, olha a fé do teu povo, eu sou membro desse povo, como a gente canta, também sou teu povo, Senhor. Então, a experiência cristã é uma experiência de comunidade. Deus não fez aliança comigo. Deus em Cristo fez aliança com o povo, com a igreja. E eu posso dizer, também sou teu povo, Senhor. Sou membro do povo da aliança. Sou membro ferido. Sou membro frágil. Sou membro pecador da tua igreja. Então peço a vocês isso, não se afastem da comunidade, pode ser a paróquia, seu grupo, seu movimento, mas esteja com eles. A experiência cristã é uma experiência partilhada. A oração de uns sustenta a luta dos outros. Então veja, essas 4 coisas: escuta da palavra, frequência dos sacramentos, luta contra o pecado, buscando de verdade viver na obediência do Senhor, e a vida fraterna. Essas 4 coisas nos darão força para, nos vários momentos da vida, dar um sim, sempre de novo. Sempre de novo. E a gente não correr, não fugir. Por último, queria lhes dizer uma coisa. Quando a gente experimenta de verdade o amor de Deus, quando Cristo de verdade se torna o tudo da nossa vida, é impossível guardar só para a gente. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do móvel de Jesus. Meus queridos irmãos, se nosso Senhor realmente for a paixão de vocês, se nosso Senhor realmente for o tudo da vida de vocês, vocês não podem não falar dele para outros, vocês não podem não comunicá-lo. Isso é ser missionário. A missão não é propaganda, a missão não é marketing, a missão é um testemunho. A missão é aquilo que São João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 1 a 5, ele diz: aquele que era desde o princípio, o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos do verbo da vida, porque a vida se manifestou, nós a vimos, nós a ouvimos, nós vos damos testemunho, nós vos anunciamos, para que a nossa alegria esteja em vós e a nossa alegria seja completa. A missão para o cristão é comunicar uma experiência. Uma paróquia que de verdade seja espaço de experimentar Jesus é uma paróquia de missionários. Você que é pai, você que é mãe, se tem uma experiência de Cristo de verdade, você fala de Cristo para os seus filhos. Você que namora, se Cristo não é algo, se Cristo é alguém vivo na sua vida, não tem como você não falar dele. Não tem. Eu estava em visita pastoral e estava mandando lá de um menino mas é louco pelas coisas do Nosso Senhor, da igreja, e está namorando. O resultado foi levar a coitada da namorada para limpar o turíbulo. Eu digo, isso aqui é um programa bonito. Veja, eu digo, coitada, namorar com esse cara, ficar limpando as coisas da igreja.
Mas por quê? Ele sente, gosta dela, mas aquele amor por nosso Senhor, aquele amor. Então, quando eu amo, eu comunico para o meu colega, respeitando a todos. Mas o que foi que Pedro e João disseram quando o Sinédrio os proibiu de falar de Cristo nos Atos dos Apóstolos? É impossível deixar de falar do que vimos e ouvimos. Meus irmãos da paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Campina Grande, vocês viram Jesus? Vocês ouviram Jesus? Vocês tocaram Jesus? Se de verdade vocês viram, se de verdade vocês ouviram, se de verdade vocês o tocaram, ou até melhor, foram tocados por Ele, é impossível não falar dele. É impossível no trabalho, é impossível no relacionamento com os colegas, é impossível no seio da família de vocês não encontrar um jeito criativo, respeitoso, mas de dar testemunho desse amor. Isso é a missão. Então tudo começa com essa experiência, ser amado. Tudo amadurece com essa experiência, responder com um sim. E tudo transforma na necessidade de falar daquele que nós vimos, que nós ouvimos, que encheu a minha vida. A novidade hoje da missão é essa. É que eu não vou dizer a ninguém, se você não se converter, está no inferno. Não. Mas é dizer, eu descobri um tesouro. Eu descobri um sentido para a minha vida. Eu tenho um amor para a minha vida. É Jesus. E falar dele. Se você aceitá-lo, se quiser experimentá-lo, venha comigo. Se não, continuará, meu amigo. Eu continuarei ao seu lado, respeitando você. Mas o meu tesouro é esse. E eu não abro mão dele. Hoje a missão é isso. É não ter medo de falar de Jesus, é não ter medo de anunciar Jesus. Jesus é o único Salvador da humanidade. Eu me lembro, e com isso eu vou terminar, eu fui para o Congresso Eucarístico de Brasília, e lá tinha um eminente teólogo vindo da Alemanha. Eu tive tanta raiva desse eminente teólogo. Ele foi fazer uma palestra, pagar a passagem de um teólogo da Alemanha para o Brasil. E então ele disse isso. Eu estava no aeroporto na Alemanha e veio um muçulmano, que está assim de muçulmano, impressionante, assustador. Veio um moço muçulmano e disse: o senhor é padre, o senhor é padre? Ele disse: sou. Esse eu queria tanto ter encontrado um padre, queria tanto, porque olha, me explique uma coisa, eu sonhei 3 vezes com Jesus, 3 vezes, sonhei com o seu Jesus. E o que você sonhou? Ele tinha os braços abertos, sorria para mim, e eu ia até ele, e ele me encostava no peito dele, e eu queria saber o que isso quer dizer. Resposta do grande teólogo: quer dizer que ele ama todo mundo, que ama os muçulmanos também. Isso é resposta? Quer dizer que ele quer você para ele, quer dizer que ele é seu Deus e Senhor. Abra seu coração para Jesus, ele morreu por você, e receba o batismo para ter a vida em nome de Jesus. Era isso que Jesus estava dizendo para esse muçulmano. Era isso que esse padre frouxo devia ter dito. Se São Pedro tivesse uma atitude como a desse padre, nós todos hoje seríamos pagãos. Foi porque esses homens, esses apóstolos experimentaram Jesus, e saíram pelo mundo feito
dizendo, respeitando a todo mundo, mas dizendo: nós vimos, nós ouvimos, nós comemos e bebemos com Ele, Ele está vivo, e nele o mundo encontra a salvação. E é por isso que vocês aqui em Campina Grande, eu lá em Palmares, a gente tem a alegria de ter o nome de Jesus. Por isso a gente é tão grato aos santos apóstolos, e por isso hoje é a nossa vez de fazer o que eles fizeram. Fiquem sabendo, vocês e eu, nós somos devedores do Evangelho a todos quantos não conhecem Jesus. Não para impor, mas para dizer: eu tenho alguém que mudou minha vida, eu tenho alguém, um tesouro escondido, uma pérola de grande valor, na qual eu encontrei a minha vida. É Jesus nosso Senhor. Se você quiser, eu lhe mostro o caminho. Isso é ser missionário. Vocês têm aí a letra daquela música Alma Missionária? Dá para cantar? Será? Senhor, toma minha vida nova. Procure aí no Google enquanto a gente... Pronto, o que eu queria dizer era isso, já está na hora. Tá certo? Deixa eu encontrar ali. A gente canta, tá certo? A Jornada Mundial da Juventude é alma missionária, colocando aparece. Pronto, e resume tudo o que eu queria dizer. Muito obrigado a vocês, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a tarefa.